Então, vamos lá. Jogos e brincadeiras, né? O jogo, a brincadeira, é algo que ele traz uma diversão, ele vai trazer para você algo prazeroso. Porém, ele é muito mais do que isso, tanto o jogo quanto a brincadeira. A gente começa falando dos jogos sobre a origem do nome jogos, né? Veio do latim. No latim se escreve jocus, né? Então, antigamente a língua era utilizada o latim e a palavra jogos veio dela, que significa gracejo, brincadeira, divertimento, alegria. Então, o jogo ele veio nessa questão, né, do divertimento. E o jogo ele é uma atividade física e mental, né, a parte intelectual. Então, quando a gente brinca, às vezes, de a dedonha, eu estou fazendo a minha parte intelectual, a minha parte mental trabalhar. Né? Eu posso brincar individual, eu posso jogar individual, dependendo do que for, em grupo, né? E isso aí a gente tem que aprender a vencer e perder e ganhar. Né? A gente está preso no ganhar e perder. Nem tudo na vida a gente ganha. Nem tudo que a gente quer nós temos. Então, o jogo ensina isso. Né? Que eu posso ficar chateado na hora, mas eu preciso parar e pensar, peraí, o que eu fiz que eu perdi? No que aquela pessoa foi melhor do que eu para ganhar? O que eu posso aprender quando eu perco? Eu tenho que ir lá parabenizar quem ganhou, observar no que ele foi melhor do que eu para eu melhorar. Então, a gente tem essa questão do ganhar e perder muito ligada, que muitas vezes não se aceita o perder, a pessoa só quer ganhar, ganhar, ganhar. Né? Se fosse assim, seria ótimo, a gente ganhar tudo que quer, mas não é. Nós temos, né, a questão do jogo, que ele pode ser utilizado também para a questão da educação. Quando eu falo questão da educação, eu não falo só a questão da educação física, não, tá? Existem jogos que pode ser trabalhado em português, matemática, ciências, história, geografia, em outras matérias. Vocês vão aprender. E nem sempre tem o tom de disputa como adversário. Então, muitos jogos, eles fazem você aprender alguma coisa, tem um fim educacional, né? Tem a questão do ganhar e perder. Quando eu dou aula até o 5º ano, a gente só brinca, vamos falar assim, entre aspas, né? Para vocês é só brincadeira, mas para eu que dou aula, eu vejo coisas muito além. Eu estou vendo se está melhorando a coordenação motora, eu vejo se melhorou a lateralidade, se sabe o que é direita, esquerda, velocidade, se aprendeu a respeitar o colega que ganhou, se aprendeu a respeitar o colega que perdeu. Então, quando a gente fala em brincar, a gente pensa muito nessa questão. Então, o professor de educação física, quando ele trabalha brincadeiras, jogos, ele não está passando tempo, né? Porque o jogo ele já foi visto como um passatempo. Ah, está fazendo isso só para passar tempo. E não é. A gente tem um objetivo, tá? A gente vai ver que a medicina, a pedagogia, fizeram grandes estudos para mostrar que jogos e brincadeiras é muito além do passar tempo. Quem brinca, né? Hoje em dia é mais difícil por causa da violência, da questão de carro, de lugar, tudo isso, mas antigamente brincava-se muito na rua, né? Então, isso desenvolve muita coisa. Aí, os jogos, como eu falei, que eles são bem mais, né?
do que uma brincadeira sem motivo, a gente tem jogos de raciocínio, ele vai ativar o nosso raciocínio, eu tenho que pensar para poder fazer, né? Eu crio estratégia, então começo a raciocinar xadrez, dama, jogo da velha. Eu preciso ter uma atenção, um raciocínio rápido para poder ganhar, criar uma estratégia de jogo. Às vezes eu crio uma estratégia que não é tão boa, mas eu raciocinei. Eu consigo solucionar problemas. Meu time está perdendo, estou no queimado. Só tem eu e mais um. Peraí, o que eu preciso fazer? Eu preciso então fazer um joguinho para conseguir alguém que está lá no cemitério voltar e botar mais gente no meu time. Então você começa a solucionar problemas. Você começa a solucionar problemas também na parte de estudo. Quando eu falo problemas, eu não estou falando problema matemático. Eu estou copiando o texto e me perdi. Peraí, isso é um problema. Eu vou pular, daqui a pouco pego com alguém. Quando o professor parar, eu pego com alguém aquela parte. Então, eu solucionei um problema. Isso tudo está ligado através dos jogos e brincadeiras. Eu tenho a socialização, que é eu lidar com os outros, eu participar junto com os outros, eu aprender a dividir, né? Não é meu, é nosso. Então, eu tenho essa afetividade, né? De respeitar, de ter carinho pelo próximo. Então, o jogo ele vai construindo muito mais do que a gente pensa. A gente utiliza o corpo como um instrumento de construção, então eu consigo, através do jogo, construir força, velocidade. Eu posso fazer brincadeira que o corpo de vocês, né? Então, não precisa de não tem o cone. Vamos lá. Primeira fileira aqui, ó. Vocês estão fazendo o papel do cone. Então, eu consigo usar o corpo de vocês para fazer um objeto, um obstáculo. Oi, meu amor, pode falar. Eu vou ter que sair porque eu uso o celular da minha mãe, ela vai ter que trabalhar agora. Tá, qual o nome? Fala pra mim. Sara. Tá bom, Sara. Tchau. Tchau, vai com Deus. Mudança, né, do meio ambiente. O meu Oi. ficou. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus, o que houve? Tá tudo bem? O meu ficou silenciado. Tem como eu sair e voltar? Porque senão eu vou ficar sem escutar nada. Vai e volta, vai lá. Eu tenho mudança do meio ambiente, né, que você se encontra, então às vezes a gente está brincando num ambiente menor, eu vou brincar num ambiente maior, e isso tudo ele vai influenciar no resultado do seu desenvolvimento, no resultado do seu corpo. Dúvidas até aí? Não. Não? Então vou continuar. Como eu falei, o jogo ele era visto como um passatempo. Ah, não tem nada para fazer, vamos botar essas crianças para jogar, vamos botar essas crianças para brincar. Aí veio a medicina, a psicologia e a pedagogia. Medicina, médico, psicologia, psicólogo, pedagogia, professor. Peraí, o jogo não é só um passatempo. As pessoas podem jogar, até adultos mesmo, e ter um desenvolvimento. Exemplo, idoso. Idoso perde a memória, né? Conforme vai ficando mais velho, a memória vai ficando fraca. Caça-palavras, palavras cruzadas, são jogos que ativam a memória desse idoso. Então, você vê que a contribuição do jogo não é um passatempo. Ele serve de criança até o idoso. Aí fala assim, tia, qual é a origem dos jogos?
os jogos, eles não têm uma origem definida. Eu não posso falar assim, ó, o jogo surgiu em mil... Não, porque o jogo, ele apareceu, né, de tempos atrás, do conhecimento popular. Então, era uma pessoa, passava para outra. Ah, jogar pedra no rio. Exemplo. Qual foi a origem? Ah, alguém um dia foi lá, pegou uma pedrinha, começou a jogar no rio e começou a brincar disso. Vinham outras crianças e passavam. Então, o jogo é um conhecimento popular. Então, passou de pessoa para pessoa, de época para época. Então, não tem a origem definida. Não tem como falar assim, né? O jogo aconteceu, foi criado. Não. Então, não existe. Aí nós entramos nos tipos de jogos. Tem muito mais tipos de jogos do que eu vou passar para vocês, tá? Se eu não me engano, eu vou passar 4 tipos de jogos. Nós temos os jogos eletrônicos, que é o que está em auge no momento, né? Que é aquela atividade que você fica no... Antigamente tinha minigame, hoje em dia não se usa nem tanto minigame. Minigame, videogame, celular, computador, né? São atividades estimulantes e lúdicas. Faz bem para o cérebro, faz bem para o seu desenvolvimento. Só que tudo que é demais prejudica. Então, eu preciso ter hora para jogar no computador, eu preciso ter hora para parar, né? Porque cansa as suas vistas, você força muitas vistas, você força a sua cervical, porque no celular você fica, ó, curvado. O certo de usar o celular seria aqui, ó, em cima, para não forçar a cervical. Só que você fica deitado no sofá, largadão de qualquer jeito, jogando. Então, isso vai prejudicar sua postura, sua vista, né? Você vai ficar sedentário. Então, os jogos eletrônicos, ele é bom, tá? Mas dentro de um limite de uso. Se eu não tiver esse limite, ele pode provocar vício. Esses vícios são efeitos negativos, né? Dependendo, eu posso me isolar. Eu estou acostumada a ficar no celular, que eu me isolo das pessoas. Eu aumento o risco de saúde porque eu só como e fico no celular. Como? Cadê a atividade física? Meu coração não está trabalhando, o pulmão não está fazendo esforço para ficar mais forte. Então, isso tudo vai prejudicando, né? Vai virando um efeito negativo dos jogos eletrônicos. Aí a pessoa se joga muito jogo de violência, pode ficar um pouco mais violento, pode criar medo, pode ficar em depressão. Então, a gente tem que pensar que tudo em excesso faz mal, tá? Mesma coisa em jogo eletrônico. Ele é ótimo, mas se eu ficar em excesso, vai fazer mal para mim. Aí nós temos o tipo de jogo de faz de conta. Esse tipo de jogo acontece muito quando a gente é menor, né? Que a gente envolve a representação e a elaboração de papéis. Eu sou uma rainha, ou então quando brinca de escolinha em casa, se faz papel da professora, do professor, ou os meninos que fazem escolinha de futebol se passam pelo professor da escolinha. Então, você cria, né, um papel para você fazer. Ou você brinca de teatro, mímica, fantoche. Você deixa de ser Dalva e você é o capitão pirata de 1830. Então, eu estou fazendo de conta. Eu crio uma história e vivo essa história. Então, isso é um tipo de jogo. Eu tenho jogo de construção. E isso aí a gente faz bobear até quando é mais velho, a gente faz. Que é transformar objetos em materiais variados e criar um novo produto. Ou seja, eu pego uma garrafa de PET e crio um brinquedo para mim. É um jogo de construção. Eu pego uma caixa de papelão e faço como se fosse um castelo, ou faço um foguete com papelão.
Então, quando eu falo em jogos de construção, eu utilizo o objeto para criar um brinquedo, para mudar aquilo ali. Jogos de regras, né? Aí a gente já tem aquela questão de aspecto, né, intelectual. Aí tem competição, quando eu tenho regras, é muito difícil não ter competição, né? Tenho regras pré-estabelecidas. No queimado, queimou, vai para o cemitério. Vai voltar ou não vai voltar? Não. Foi queimado, fica no cemitério. Então, são jogos de regras. Futebol, basquete, handball, tudo isso são jogos de regras. Existem regras, você trabalha a parte intelectual e está competindo. Nós temos os jogos cooperativos, né? E os jogos devem ser disputados como uma forma de lazer. O jogo cooperativo é aquele jogo que não tem vencedor. Todos vão participar e todos vão ganhar. Né? Exemplo, se a gente fizer um queimado, eu estou falando queimado que é o que é mais fácil para vocês associarem, que a gente não está na prática. A gente está fazendo um queimado cooperativo. Como que seria? Vocês são um time e eu sou outro, tá? Eu queimei a Débora. A Débora não sai e nem vai para o cemitério. A Débora vem para o meu time. Aí o Davi me queimou. Eu saio desse time e vou para o outro. Então eu estou sempre cooperando. Eu não sou inimigo de ninguém. Eu estou alternando, né, o grupo que eu estou participando. O objetivo comum é diversão. Todos se divertem num jogo cooperativo. Nós temos os jogos populares, né? Que o jogo popular é uma riqueza cultural. Ou seja, são esses jogos, né, que tem uma flexibilidade nas regras. Bola de gude. Se você for jogar bola de gude aqui, tem uma regra. Se você for para Fortaleza, de repente eles sabem outra regra, chamam de outro nome. Peteca. Então, são jogos pique-esconde, pique-pega. São jogos populares, né, da cultura, que é conhecido e preservado até hoje. E a gente passa isso de geração para geração. Então, assim, de repente uma brincadeira que aqui no Rio tem um nome, você vai viajar lá para a Bahia, é a mesma brincadeira, mas com um nome diferente. Porque é da região, o nome é voltado para o nome da região que ele joga. Tá? Então, a gente tem. Esses são alguns tipos de jogos que nós temos. Então, a gente falou de jogos eletrônicos, jogos de construção, jogos de regras, cooperativos e populares. A gente podia passar aqui o dia falando, temos jogos de carta, jogos de tiro, que aí entra tiro ao alvo, entra paintball. Então, a gente poderia falar de vários tipos de jogos. Agora a gente vai entender o que é a brincadeira. Até agora eu falei sobre o jogo, né? A brincadeira, ela tem o objetivo de socializar e interagir com o meio, ou seja, me divertir. Eu não estou preocupada se vou ganhar, se vou perder, se eu sou boa em jogar a bola, se não sou. Eu quero me distrair. Então, eu tenho esse objetivo de interagir com as pessoas, né, com quem eu estou brincando. Se eu vou pagar mico, não estou nem aí. Eu quero uma diversão, eu preciso me distrair. A brincadeira, ela promove na criança, quando eu falo criança, isso aí abrange mais do que tudo, tá? A gente começa da criança ao adolescente, aos pré-adolescentes, que são vocês. Então, promove nas crianças a autopercepção e é muito positivo para a socialização delas com as pessoas que estão ao seu redor. Então, vamos entender isso. Eu começo a me perceber como eu sou uma pessoa importante. Eu sou importante para estar junto com vocês, para ajudar, para brincar.
Então, você começa a se dar valor, né? E dar a valorizar as pessoas que estão em volta de você também. Brincar é ação, né? De brincar, divertir, entreter e distrair. Então, eu não estou preocupado aqui se vocês... poxa, vou perder. Não. Brincar faz bem. Imagina, nesse período de pandemia que a gente está preso dentro de casa. Brincar é maravilhoso. Vou botar um copo ali e vou tentar acertar uma bolinha dentro. Uma bolinha de papel. É uma brincadeira, isso distrai, isso faz com que a sua mente relaxe, você fique mais tranquilo. Quando você brinca, né, você revela várias coisas. Você pode revelar medo através da brincadeira, a gente descobre que tem algum medo de alguma coisa, ou que está acontecendo alguma coisa em casa. Desejos, coisas que você quer. A gente descobre as emoções, né? Então, não é de forma intencional, mas às vezes, no brincar, a gente consegue observar tudo isso. Exemplo, estou brincando de soltar pipa, né? Estou lá brincando, estou soltando minha pipa, e de repente cortaram a minha pipa, eu perdi a minha pipa foi embora. Eu começo a chorar, não é uma emoção? Poxa, eu perdi a minha pipa. Mas por que você está chorando? A gente compra outra. Não, mas aquela pipa foi a minha tia que me deu de aniversário. Então, na brincadeira, você consegue demonstrar coisas boas, coisas tristes que acontecem. E a gente entra nos benefícios, né? Isso tudo tem que ter algum benefício. Então, a gente desenvolve o espírito cooperativo do grupo, ou seja, a gente vai brincar? A gente vai jogar? Vamos. Então, todo mundo tem que cooperar, trabalhar junto, para todo mundo conseguir se desenvolver o grupo bem. Se eu estou em grupo, eu não posso pensar que eu sou a melhor, eu vou jogar. Não. Se eu estou em grupo, todos são bons. Lógico, cada um é bom. Eu posso ser boa para arremessar, mas eu não sou boa para correr. Aí eu tenho o Davi, que é bom para correr. Então, nunca ninguém é sozinho. A gente precisa dessa convivência em grupo. Eu consigo desenvolver características físicas, motoras e psíquicas. Vamos lá. Característica física, né? Eu consigo coordenar meus pés certo na hora de correr. Eu consigo correr movimentando meus braços. Parte física e motora. Quando eu falo física, minha musculatura está mais forte. Motora, eu tenho que fazer polichinelo. Então, eu preciso abrir e fechar minhas pernas simultaneamente com os braços. Então, eu consigo fazer essa parte motora. E psíquica, quando eu falo, é a parte psicológica. Psicológico tem que estar bom para eu poder brincar. Num dia que, pensa aí, num dia que você está triste, está desanimada, aconteceu alguma coisa, aí você, vamos brincar. Aí você, tá, vamos brincar. Você não rende na brincadeira da mesma forma que se você estivesse bem. Então, a parte psicológica, a cabecinha, é importante. Não, peraí, a gente vai conseguir, a gente vai chegar lá no final, não vamos desistir. Isso tudo são características que tanto o jogo e a brincadeira desenvolvem. Beneficia o trabalho do educar. Então, você começa, seu respeito próximo, né? Eu já estou tendo uma educação. Se eu paro para ouvir na hora certa, eu estou, né, fazendo um trabalho do educar, que o educar não é só questão de conteúdo, o educar está envolvido com saber ouvir e respeitar. Não só os mais velhos, mas como meus colegas, né? E desenvolver o senso de companheirismo. Uma corrida. Eu caí. Peraí, vamos ajudar e depois a gente continua. Ou então vamos levantar e vamos junto. Isso tudo está envolvido com jogo e brincadeira, tá?
Então, o jogo e brincadeira, ele vai desenvolver muito mais do que a gente pensa. Ele vai desenvolver você num todo, tanto na parte física, motora e psicológica.